A gente só reconhece aquilo que a gente já conhece. Por exemplo, hoje, em consultório, a pessoa chega lá e fala a questão da obesidade. Então eu vou conversando, vou perguntando em que momentos que ela começa a comer mais. Aí ela vai dizer, é quando eu tô estressado, quando eu brigo com o marido, ou eu tenho medo de perder o namorado. Geralmente está associado com uma dor emocional. Então o cérebro diz assim, não, eu não aguento mais essa dor. Eu já sofri lá atrás, eu não quero sofrer de novo. Então ali começa o mecanismo de defesa. Ou eu vou fugir, ou eu vou lutar, ou eu vou me paralisar. E a outra forma também, né, que o cérebro usa, nessa dinâmica eu vou me esconder. E uma metáfora é a gordura. Então, a gordura muitas vezes ela tá vindo como uma capa protetora, um escudo, diante de tanta dor emocional que essa pessoa vem tendo. Mas teve uma razão muito mais forte para o seu corpo, uma razão até mesmo, muitas vezes, de sobrevivência, que fez com que você adquirisse aquele sobrepeso. Muitas vezes é a questão de proteção, muitas vezes é a questão, eu preciso ter uma estrutura grande, forte, para aguentar o peso da minha vida hoje. Existe uma forma, então, da auto-hipnose ou da hipnose conseguir olhar para o teu corpo de outra maneira? Por exemplo, eu sempre me enxergo como gordo, então eu posso me enxergar de outra maneira ou pelo menos falar, agora eu consigo. Então eu consigo modificar como eu me vejo também? E por que antes não conseguia? Porque o organismo estava sempre retendo mais e mais para se proteger. Então, às vezes a pessoa até fazia dieta, mas não emagrecia. Porque o organismo, ele mexia até no metabolismo para manter aquela capa protetora. Aí eu te faço uma pergunta, então. A gente tá comendo as emoções? Estamos comendo emocionalmente? Com certeza. Como é que alguém tá querendo parar de comer as suas emoções, tá querendo diminuir essa ideia de comer doce e tudo mais? Como é que a auto-hipnose pode me ajudar a diminuir essa vontade de comer um doce? Daiane é hipnoterapeuta e ela ajuda pessoas a se libertarem da ansiedade, da compulsão e de bloqueios emocionais. No episódio de hoje, você vai entender por que o emagrecimento começa na mente e como eliminar os gatilhos que sabotam seus resultados e entender como a auto-hipnose pode ajudar no seu emagrecimento. Existe a possibilidade de eu começar a odiar alguns tipos de comida, como, por exemplo, um fast food, com a auto-hipnose? Daiane, seria a ansiedade o maior vilão do emagrecimento, então? Hoje eu digo assim, Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Daiane, como é que a hipnose pode nos ajudar a emagrecer? a hipnose pode ajudar a emagrecer porque você vai encontrar, né, qual é a causa que te levou a, a chegar naquele peso, né, que você não está contente. A tua parte racional diz que você não deve estar com aquele peso, mas teve uma razão muito mais forte para o seu corpo, uma razão até mesmo, muitas vezes, de sobrevivência, que fez com que você adquirisse aquele sobrepeso. Muitas vezes é a questão de proteção, muitas vezes é a questão, eu preciso ter uma estrutura grande, forte, para aguentar o peso da minha vida hoje. Então, a hipnoterapia ela pode auxiliar, porque ela vai te auxiliar a buscar essa causa. Qual é a causa que está fazendo com que tenha esse depósito de gordura? Eu encontrando a causa e ressignificando tudo isso que o teu cérebro entendeu como importante para te proteger, quando você entender que aquela causa não faz mais sentido algum hoje, o teu corpo ele vai parando de depositar, ou então vai diminuindo essa dor emocional, e aí você consegue administrar. Opa, aqui tal comida dá prazer, mas agora eu sei que não é o momento. Então, se eu diminuo a dor emocional, o teu racional começa a funcionar melhor. E aí tu começa a cuidar melhor do teu corpo. Interessante, mas o que tu diz ali sobre proteção?
que o meu corpo quer me proteger me engordando? Isso não entra muito na minha cabeça. Eu sei que tem uma questão evolutiva também. Eu não sei se tu tá falando dessa questão evolutiva ou de mental mesmo, de que eu sofri algum trauma na minha vida e essa proteção, essa camada de gordura, ah, é isso que tá me fazendo proteger. O que é proteção pra ti Isso, nisso? proteção de alguma dor emocional. Tá. Então, um exemplo, lá, por exemplo, na infância, eu posso ter, não estou dizendo que todo mundo que tem obesidade passou por isso, mas se por um acaso eu sofri uma violência, um abuso, e no físico, né? Então, o teu inconsciente diz assim, não, peraí, eu preciso agora criar uma capa para me proteger. Então, a gordura, ela vem inconscientemente como algo para criar uma barreira física. Ou então, assim, ó, eu tô com uma dor emocional. Lá atrás, na infância, um exemplo, eu me senti rejeitada, né? Não que às vezes os pais tenham efetivamente rejeitado, mas a criança pode ter interpretado dessa maneira. Um exemplo, às vezes uma separação dos pais e aquele pai vai embora. Às vezes ele tem que trabalhar em outra cidade e o contato com o filho diminui. E a criança pode ter interpretado, bom, então eu não sou mais importante, estou sendo rejeitada, ai que dor. E aí ficou gravada no cérebro da pessoa essa ferida de rejeição. E aí a pessoa vai crescendo, vai indo para a vida. Chega na escola, de repente, os coleguinhas começam a fazer, às vezes, brincadeiras, bullying, rir. E aí aciona o quê? Novamente aquela dor da rejeição. Então o cérebro diz assim, não, eu não aguento mais essa dor. Eu já sofri lá atrás, eu não quero sofrer de novo. Então ali começa o mecanismo de defesa. Então, ou eu vou fugir, ou eu vou lutar, ou eu vou me paralisar. E a outra forma também, né, que o cérebro usa, o quê? Nessa dinâmica eu vou me esconder. E uma metáfora é a gordura. Uhum. Então, a gordura, muitas vezes, ela tá vindo como uma capa protetora, um escudo, diante de tanta dor emocional que essa pessoa vem tendo. Tá, então vê se eu entendi. Vamos supor aqui uma suposição. Tem uma mulher ou um homem que na sua juventude é uma pessoa muito bonita, esbelta e tudo mais. E aí os padrões das pessoas, o que elas acreditam de bonito, tá? Ela sofreu um abuso ou sofreu alguma coisa dentro de casa. E ela sofreu isso só porque ela era muito bonita ou ele era muito bonito e a pessoa que abusou dela, seja lá de qualquer forma, ela deixou isso explícito. Que ela era muito bonita, muito Uhum. bonito. E aí, na cabeça dela, ou dele, pra se proteger, ela criou essa ideia de eu vou comer bastante, eu vou me alimentar bastante, vou criar essa gordura, tudo isso inconscientemente, né? Ninguém vai ter essa ideia, Uhum. não, poxa, fui abusado, agora vou engordar pra que ninguém abuse mais de mim. Então, é essa ideia que traz no nosso inconsciente. Claro que isso não é a totalidade, né? Mas em Isso. alguns momentos isso pode acontecer. É certo falar isso, então? Sim, em alguns momentos sim, pode ser isso. Então, é um mecanismo de defesa, né? Se Uhum. lá atrás a beleza, aquele corpo magro, foi o que causou aquela agressão, logo, é como se fosse uma matemática. O cérebro diz assim: não, peraí, então eu vou achar outra estratégia para me proteger. Uhum. Então eu vou deixar de ser atraente. Como é que eu vou? Ou então eu vou criar um escudo. Então a gordura é como se fosse um escudo protetor mesmo. E ela vai levando isso daí pelo resto da Vai vida até que levando. ela consiga ressignificar de alguma maneira. Isso, até que ela traga para a consciência isso, né? E através da hipnoterapia, né? A gente consegue acessar algumas memórias que pode ser chamadas de traumáticas. E aí a ideia não é reviver um trauma. A ideia é ir lá e ressignificar e mostrar que, apesar de que aconteceu aquela vez, hoje já não está mais acontecendo. Hoje já a pessoa tem outras ferramentas que ela poderia estar utilizando para se proteger. Hoje, às vezes, o agressor daquela dinâmica, hoje, às vezes, nem está mais próximo daquela pessoa. Então, é fazer com que a pessoa comece a olhar de outros ângulos, Uhum. né? Então, quando acontece o trauma, a pessoa ela paralisa naquela idade, naquela situação. Então ela passa a olhar a vida com aquele óculos. Tá, mas puxa, ela vai passar às vezes a pessoa passa então a vida inteira. Uhum. Estamos falando de um caso
particular de alguém que teve realmente um trauma e engordou por causa disso, né? Uhum. Existem inúmeros fatores, até mesmo epigenético, genético, Isso. para que uma pessoa engorde de fato. Mas a gente tá falando de um caso específico. Mas se essa pessoa vai na sua terapia, por exemplo, que a gente vai falar isso logo após algumas perguntas minhas, porque eu tô cheio de ideia aqui, que é que esse assunto, ele mexe muito comigo, porque eu já fui aquela pessoa de tipo, poxa, é só fechar a boca. Já fui esse tipo de pessoa. Hoje eu vejo que não é bem assim. E não Uhum. é bem assim mesmo. Existem inúmeros fatores. Mas a minha pergunta é, poxa, a pessoa passou por 45 anos, vamos supor, com aquela capa de gordura, com aquela gordura, achando que engordou por causa de outro fator. E ela acredita fielmente nisso. E vai na tua terapia e se descobre que, na verdade, ela usa isso como uma forma de proteção. Dentro da tua terapia, demora muito tempo para que ela consiga ressignificar isso e ver uma mudança? Porque, olha só, são 45 anos Uhum. tendo essa mentalidade de que foi, na verdade, outra coisa. Como é que dentro de uma terapia, não só da tua, a pessoa pode ressignificar e pronto, agora, ok, vou emagrecer? Como é que funciona isso? Então, quando a gente volta lá no evento, no trauma, né? E ressignifica, isso pode, às vezes, em dois encontros, três, e ressignificar aquilo ali, o próprio corpo diz assim, bom, peraí, aquilo lá não tá mais acontecendo. Então, é como se eu ativasse aquela emoção que colou aquele trauma. Eu digo que quando tem um trauma, vem junto a emoção, né? A emoção é uma cola. Então, ela registrou aquilo no cérebro, no subconsciente. Então, quando isso em terapia, eu ativo aquela emoção novamente, é como se eu mexesse naquela cola e com uma nova reinterpretação, eu criasse um outro caminho neural. Então, a pessoa vai ter uma nova interpretação e vai dizer assim, não, peraí, agora aquele fato não está mais acontecendo. Agora não é bem como eu tinha achado que tinha sido. Ah, mesmo que aconteceu, eu consegui sobreviver. Então, a interpretação muda e aí a emoção vai mudar também. Ela vai diminuir aquela carga emocional. Se eu diminuir aquela carga emocional de medo, né, que eu tinha lá, de se sentir desvalorizada, o teu corpo ele diz assim, não, peraí, então eu não preciso mais daquela capa protetora. E aí ele vai se permitindo soltar esses pesos. Aí eu sempre falo para a pessoa, mas uma coisa é a gente trabalhar o trauma. A outra vai ser teu trabalho também fazer uma reeducação alimentar. Sim. Porque muitas vezes a gente não sabe se alimentar direito, né? Então, aí, nesse caso, eu sempre indico, vai buscar uma nutricionista, se você ainda não foi. Se tem algum problema hormonal, vai buscar também ajuda. Então, o meu trabalho é olhar ali essa parte que realmente está como se fosse o freio de mão puxada. A pessoa, às vezes, busca nutricionista, busca médico com tratamento, às vezes, medicamentoso. Tem medo de ir na academia. E aí, quando a gente trabalha esse trauma, a pessoa diz, não, mas peraí, agora, então, academia é cansativo? É, mas agora eu vou. Fazer reeducação alimentar pode não ser a melhor maravilha do mundo, mas é para minha saúde. E não é questão de dieta, é questão de reeducação, né? É para uma vida. Então, a pessoa, ela vira a chavezinha e aí ela começa a olhar que ela pode cuidar-se mais, né? Então, fica mais leve. Por exemplo, ela cuidar do peso, ela dizer assim, não, agora eu preciso diminuir o peso, então eu vou ter que ingerir menos caloria. E por que antes não conseguia? Porque o organismo estava sempre retendo mais e mais para se proteger. Uhum. Então, às vezes, a pessoa até fazia dieta, mas não emagrecia. Por quê? Porque o organismo, ele mexia até no metabolismo para manter aquela capa protetora. Tá, então, a nossa mente eu vou usar essa palavra, mas é uma loucurada, né? Porque olha o poder que a nossa mente tem de modificar até mesmo os nossos hormônios Com certeza. e para nos manter com aquela massa muscular, né? Com aquela gordura, nossa, só para tentar nos proteger. Com É que certeza. o cérebro, ele tenta ser bonzinho, né? Mas ele acaba estragando algumas coisas, né? É quando, tipo, a gente tá com febre, ele vai lá. Quando a gente tá gripado, ele vai lá nos dar febre. Só que é isso daí vai também prejudicar a gente. Em outros pontos. É. Eu digo que é assim, ó, até mesmo assim, puxando um gancho para agora, quando a pessoa tem obesidade,
E muitas vezes está associado também com a ansiedade, né? Sim, muito. Então, o que que tem por trás disso tudo? Geralmente tem a emoção do medo. Então, se eu tenho medo, geralmente eu estou em fuga. Eu estou em fuga dentro de mim. Às vezes eu estou aqui, eu estou no meu trabalho, eu não posso sair porque eu tenho que pagar meus boletos. Então, eu fico ali trabalhando. Só que dentro de mim eu estou correndo uma maratona. Eu não estou confortável lá. Por quê? Porque de repente no meu trabalho eu digo assim, eu tenho medo do julgamento. Aí se eu falar alguma besteira. E se eu tiver de repente lá trabalhando no escritório e fizer alguma coisa errada? Vão me julgar, vão me rejeitar, vão me xingar. Então, o teu corpo tu quer correr. Aí tu não consegue correr. Tem que ficar trabalhando. Aí tu aguenta. E o coração ali é acelerado. Aí, aonde que também paralelamente vem a questão da obesidade, por quê? Tu quer fugir, mas tu não consegue. Tu quer dar uma porrada em alguém, às vezes, mas tu não pode, que a gente vive em sociedade. Tu gostaria de estar em casa dormindo, mas também tu não pode. Então, a questão de ganhar peso também vem como uma forma que eu vou me proteger daquela situação ali que está desagradável. Outra coisa, se eu tô constantemente gastando energia para fugir dentro de mim, eu tô gastando energia. Então, o cérebro diz assim, ó, eu preciso de glicose. E geralmente as pessoas gostam muito do quê? Carboidrato, glicose, né? Aquele Açúcar, o docinho, doce, o doce. O doce, ele libera dopamina, hormônio de prazer. Então, eu tenho uma dor e aí eu dou um prazer. Uma recompensa, Uma né? recompensa, porque o cérebro adora isso. Dor, ele quer prazer. Então, por isso que também a alimentação está muito ligada a momentos que, eu tenho dor. Então, eu tô ansiosa. Não, eu quero um chocolate. Eu trabalhei demais, tô cansada. Então, hoje eu mereço. O pessoal diz assim agora, hoje eu vou me mimar. Então, eu tô gastando muita energia, eu preciso repor. E aí o cérebro dá o comando. Algo bem calórico, algo bem energético, para repor aquela energia que ele está gastando. Só que daí, às vezes, se passa da conta, né? Ninguém pensa assim, eu vou comer uma frutinha, um legumezinho. Não, geralmente é coisa bem calórica, bem saborosa. Que daí a indústria química hoje, né? Também ela, alimentícia, ela também já faz proposital, Não, com certeza. que Nossa. ativa os nossos neurotransmissores. É uma ciência, né, É por uma trás, para que a ciência. gente fique viciado naquilo. Mas aí eu te faço uma pergunta, então, a gente tá comendo as emoções? Estamos comendo emocionalmente? Com certeza. Tá, e como é que eu consigo me livrar dessa ideia de, toda hora eu tenho que estar ali com um docinho? Eu vou falar a verdade, tá? Como é que eu preciso? Mas eu e a minha esposa temos um hábito muito ruinzinho lá em casa, ruim e bom ao mesmo tempo, tá? Que é comer um docinho toda vez que a gente janta ou almoça. Uhum. E aí precisa ter. Aí quando a gente fala, não, a gente não vai comprar hoje, tá? Chega lá de noite e fala assim, que droga, por que eu não comprei aquele docinho, né? E isso já virou um hábito pra gente. Como é que alguém que tá querendo parar de comer as suas emoções, tá querendo diminuir essa ideia de comer doce e tudo mais, como é que a auto-hipnose, porque eu acredito que a auto-hipnose também funcione nessa parte, não somente a hipnose feita por um terapeuta, como é que a auto-hipnose pode me ajudar a diminuir essa vontade de comer um doce? Ela pode amenizar, né, assim, de certa forma, deixando a pessoa mais tranquila. Então, assim, quanto mais estressada tu tiveres, mais vai dar vontade. Com certeza. Porque eu tenho mais dor, então eu preciso de mais recompensa. Então, a meditação, a auto-hipnose vão ajudar. Então, a auto-hipnose, hoje quando eu utilizo, né, eu gosto o quê? De gravar. Então, ou eu gravo, né, ou às vezes eu até dou alguma dica pro cliente, grava alguma coisa assim, onde tu vai relaxar, algum processo. Eu vou imaginar que eu tô descendo uma escada. E cada degrau que eu vou descendo, eu vou relaxando mais e mais, e eu vou me aprofundando dentro da minha mente. Isso tudo são sugestões, né? Isso em terapia a gente faz também, mas a pessoa pode fazer e gravar, de repente, um áudio. São sugestões que o cérebro, ele, comandos por comando, ele vai aceitando. Então, o fato de tu ires relaxando, digamos, eu vou relaxar o meu couro cabeludo. Agora eu vou relaxar a minha pálpebra. Até o ponto que eu posso imaginar a tela colada. E se a gente for falando e for seguindo as instruções, o cérebro vai fazendo isso. E pensa assim, se eu vou aceitando esses pequenos comandos de relaxamento,
quando no meu áudio eu falo, agora eu vou ter mais consciência no dia seguinte, quando eu for acordar, no que eu vou comer, os alimentos, eu vou olhar para aqueles legumes, eu vou sentir que as cores me atraem, que vem da natureza, que tudo faz parte da natureza. E que, embora eu tenha um chocolate ali do meu filho, mas é dele, eu não preciso estar lá comendo tudo. Então, tu mesmo vai te reeducando através desses áudios, né? Tu pode criar eles, né? Dando sugestões positivas, né? Que interessante. É. Tá, então eu poderia ir num grupo meu do WhatsApp e gravar ali um áudio meu para ouvir de noite. Então, vamos ver se eu teria um bom áudio, tá? Eu já pesquisei auto-hipnose na internet e tem uns muito bons e tudo Aham. mais, né? Tem uma linha tênue entre meditação e auto-hipnose, né? Porque se tem sugestão, é hipnose, não é? E se tem só Uhum. um relaxamento, só musiquinha, é meditação. Seria isso, né? Mais ou menos. Então, eu já testei isso e funciona muito bem, é muito gostoso. A técnica de relaxamento nunca é uma palavra muito forte, mas eu não me lembro se eu fiz para autossugestão. Mas essa ideia de tô descendo um degrau e cada degrau, imaginando, né? Imaginando, descendo um degrau, cada vez mais meu corpo vai relaxando. Agora, eu sempre começo de baixo para cima, né? Então, meus dedos estão relaxados, eu mexo assim um pouquinho, aí depois meu calcanhar tá relaxado, meu pé tá Uhum. relaxado, meu joelho, minhas pernas, minha barriga. E aí o meu rosto. Aí quando chega no rosto, meu couro cabeludo, e eu sinto realmente um relaxamento. E depois disso, desse relaxamento, onde que eu tô parado na cama, totalmente relaxado, esse é o momento certo de eu me dar autossugestões de perder o apetite para algumas coisas, por exemplo, para um doce. Seria esse o exato momento? Eu poderia fazer então um áudio sobre isso Pode. e ouvir todos os dias. Isso, porque nesse momento que você foi relaxando e foi aceitando as sugestões, às vezes tu até sente a musculatura, se tu der a Sinto. sugestão, sinta que tá adormecido o teu É, rosto. E tu sentir, o que que quer dizer? Que a tua mente tá aceitando aquelas sugestões. Ela já se abriu para aquilo tudo. tá. Então, quando tu der uma outra sugestão, e agora você vai olhar o brigadeiro e vai achar meio sem graça, vai achar que aquilo ali é gorduroso, que aquilo ali é uma coisa cebosa, que vai grudar nas tuas células. Então, essa sugestão ela vai entrando com mais facilidade depois de tu ter feito esse relaxamento. Então, não é só pelo fato de você relaxar, mas também é porque o teu cérebro foi seguindo passo a passo. Porque uma das definições de hipnose também é seguir instruções. Até quando a gente vê as hipnoses de palco, né? Que a pessoa, faz isso, cola a mão, fecha o olho, sente, parece que está colado. O que que é aquilo? É que o teu cérebro, ele só fez porque ele foi seguindo as instruções do hipnotista, né? Porque se, eu chegar na rua que tropecei em alguém e fiz assim, a pessoa não vai fazer, não vai, né? Agora, por que que de repente num show a pessoa segue? Porque ela vê o profissional como autoridade, ela quer passar pelo processo e ela aceita. Uhum. Fora o viés de confirmação por outras pessoas já terem Isso, passado por ali, e isso fica muito mais fortalecido na cabeça dela, né? é. Mas assim, ó, mesmo. Porque eu forcei minha cabeça a entrar nesse estado. E mesmo assim, hoje em dia não é 100%, né? Sim. Volta e meia vai vir uns pensamentos, vai vir um pensamento corriqueiro do dia a dia. Então, mesmo que a pessoa não sinta que ela consegue dar essas autossugestões, mesmo que ela não consiga se relaxar lá na cama para tentar ajudar nessa questão, ela pode ainda continuar até que ela consiga, de fato, dar autossugestões, ou tem algumas pessoas que jamais é muito forte, né? Eu não gosto de colocar isso, né? Mas eu vou usar essa palavra. Jamais vão conseguir dar autossugestões para ela? Não, o relaxamento ele ajuda, mas não é o obrigatório, né? Eu digo que o nosso cérebro ele aprende por impacto emocional e também por repetição. Então, se você diariamente, mesmo que não esteja lá dormindo, também você ficar se autoafirmando, ajuda. Porque Tipo essas palavras, essas frases, eu consigo emagrecer, hoje eu não eu, vou comer esse pão, tipo isso isso? eu sou capaz, Uhum. eu tenho força, eu sou focada. É muito melhor do que você ficar, né? Mas eu não consigo nada, né? Mas a minha vida é uma desgraça, né? Oh, mas esse corpo aqui, mas que coisa. Então, tudo, porque a nossa mente, tudo que você acredita, ela vai te confirmar. Então, se você falar assim, eu não sou boa nisso, eu sou uma tança, eu sou uma inútil, o meu corpo é terrível.
Quanto mais você ficar falando negativo, mais o teu corpo vai confirmar situações para validar isso que você acredita. Perfeito. E eu quero chegar realmente nessa pergunta. Existe uma forma, então, da auto-hipnose ou da hipnose conseguir olhar para o teu corpo de outra maneira? Por exemplo, eu sempre me enxergo como gordo, então eu posso me enxergar de outra maneira ou pelo menos falar: "Tá, agora eu consigo, agora eu consigo". Então eu consigo modificar como eu me vejo também? Ó, tem algumas partes que a gente pode utilizar, né, com a hipnose. A questão de e seria até a auto-hipnose ou com o profissional, né. A questão de se imaginar, como é que eu quero me ver? Então, assim, ó, hoje um exemplo, se eu estivesse pesando 100 quilos e eu quisesse daqui a alguns meses, eu assim: "Ai, meu sonho é estar pesando 70". Eu já começar a cocriar como é que vai ser a sensação. "Ah, eu vou estar andando, eu vou estar com vestido, eu vou estar na praia mais livre usando um biquíni, eu vou estar usando às vezes um shorts que eu sempre sonhei", mas já imaginar aquela visão, porque se a gente já sabe onde a gente quer chegar, o cérebro ele vai traçar a rota, então não importa o como, ele vai. Agora se a gente assim: "Não, mas eu nem sei o que que eu quero". Então, se tu perder 2 quilos, se tu perder 1 quilo, para ele tanto faz. "Ah, eu quero só perder peso", não determinar quanto. E não é só o perder, né, qual é a sensação, quanto mais emoção. Eu vou estar feliz, eu vou estar livre, eu vou conseguir correr, eu vou conseguir treinar à vontade, eu vou conseguir brincar com meu filho, eu vou conseguir amarrar o cadarço, colocar emoção e vibração, aí tu tá colocando algo positivo para atrair aquilo. Porque senão se tu olhar assim: "Não, eu só tenho que fazer dieta. Ai, eu tenho que ir na academia, que tortura". Se tu só pensar o lado negativo, teu cérebro vai te boicotar. Agora se tu começar a olhar assim: "Não, quais são os ganhos que eu vou ter se eu emagrecer?". Eu vou ter mais disposição. Eu vou poder fazer uma trilha que eu gostaria e nunca fiz. Eu vou poder desfilar na praia à vontade, eu vou poder usar as roupas que eu sempre sonhei e já se visualizar. Porque muito do que a gente vive hoje é porque lá atrás a gente já imaginou algo sobre a gente. A nossa vida também é imaginária. Uhum. Então, se a gente começa a imaginar o que a gente quer, fica mais fácil da gente buscar esse trajeto. Olha, a gente vive ouvindo sobre, principalmente a questão da lei da atração e tudo mais, e não vamos entrar na questão místicas aqui da lei da atração. Então, tudo que tu me falou aqui, beira um pouco da lei da atração, onde que tu se imagina, tu sente e tudo mais. Mas isso a gente tá falando de uma questão psicológica, funciona Uhum. muito bem. Então, eu poderia uma coisa que eu fiz, já uma vez, que eu sempre fui muito magrinho, né. E aí eu coloquei no meu wallpaper do celular 65 quilos. E eu sempre fui e me imaginei com aqueles 65 quilos, sempre, almejei esses 65. E eu cheguei e ultrapassei ele a ponto de chegar a 69, quase 70. Nossa, eu fiquei tão diferente. E e também outra coisa que eu me imaginava era sempre com o corpo. Eu quero ter esse corpo", então eu já cheguei a fazer algumas montagens, peguei o meu rostinho e parece realmente muito bobo, e é bobo, mas a tua mente, quando ela visualiza aquilo ali, fica muito mais fácil para ela se guiar de alguma forma, Uhum. inconsciente ou não, para aquele caminho, porque é isso que tu já tá idealizando. Tudo nessa vida, né, que existe, esse copo, essas câmeras, tudo foi idealizado primeiro no pensamento. Isso. Então é a partir do pensamento. Só que tem um porém muito grande. É muito difícil tu mentir pra si mesmo. Então quando tu tá falando assim: "Bah, eu me sinto bem, eu me sinto feliz com o meu corpo, eu vou poder correr", ou colocar uma foto da pessoa com o rostinho num corpo ideal que ela almeja, é muito difícil, porque assim, Uhum. ó, não é a verdade. Uhum. Como é que aí eu posso trabalhar essa questão da minha mentalidade de ver aquele objetivo que eu sei que não é verdade? Tá, então, ainda não é verdade. É. Ainda não. Mas daí quando tu se visualiza lá: "Ó, eu vou estar assim", a tua mente vai achar o caminho. Uma coisa que eu uso muito em consultório, né, que também dá para fazer, às vezes, como uma autossugestão, né, uma conversa, um diálogo, é, por exemplo, visualizar você no futuro. Então, você lá feliz, e aí, qual foi aí perguntar, a pessoa do presente pergunta para a pessoa do futuro: "O que que aconteceu para você chegar assim?".
E a pessoa vai dando a receita. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, eu tomei tal decisão, agora eu tô indo pra academia. E aí é a pessoa do futuro que tá falando, mas na verdade, as respostas já são lá do subconsciente da Já pessoa. tá na gente, Já né? tá na É gente. que é aquele negócio, é o óbvio pra gente, só que a gente não quer, né? Não quer ouvir aquilo. Mas daí naquele momento, quando ela tá ali em contato com a pessoa e tá vendo essa mulher do futuro, com aquela sensação, ela feliz, ela tá visualizando, ela tá vendo ela feliz, ela com a roupa bonita, e ela diz: não, foi só ter feito isso, 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 isso. Aí a pessoa já. Não foi uma terceira pessoa que falou, foi ela mesma. Então tá ali o caminho que ela pode seguir. Entendi. E teve um momento que eu até marquei aqui, e aí eu não sei se é muita loucura da minha cabeça, tá? Mas existe a possibilidade de eu começar a odiar alguns tipos de comida, como, por exemplo, um fast food, com a auto-hipnose? Pode ajudar. Sério? Então tem como eu olhar para um McDonald's e falar, nossa, eu não quero mais esse McDonald's? Ou até mesmo, eu já ouvi pessoas falando que ele tem uma autossugestão muito forte, são hipnólogos, né? Que ele vê essa água e para ele é Coca-Cola, para ele é um suco de uva. Claro que não se materializa, era um pensamento dele. Então, para ele tá sentindo gostinho de coca, porque assim, tá na nossa cabeça, né, o gostinho de coca. Se a Uhum. gente passar 50 anos sem tomar e alguém te dá um copinho de coca e tu não sabia, tu vai falar, Coca-Cola, porque ainda tá Uhum. ali. Eu acredito que seja dessa forma como eles transformam, né, a água para Coca-Cola. Então, tem essa capacidade mesmo de eu conseguir olhar para uma comida e falar, tá, eu tô rejeitando ela, e ao mesmo tempo existe a possibilidade de olhar para uma fruta e falar, poxa, agora eu tenho vontade de comer ela, ou até mesmo me enganar o suficiente para falar, eu tô comendo uma fruta, mas na verdade eu tô pensando em chocolate? Seria possível? Tem algumas sugestões que o teu cérebro vai aceitar, né? Isso em apresentações, acho que você já deve ter visto em shows, É, né? shows, sim. Tem questão lá, por exemplo, come cebola achando que é maçã. Só que Aham. é uma sugestão que, a hora que acaba o show, a sugestão vai embora. Porque o teu cérebro, que nem tu disse, não dá pra mentir pro cérebro, né? Então, ali naquela situação, vai passar um momento que o teu consciente vai dizer, não, peraí, isso aí é mentira. Então, tem sugestões que, se forem muito absurdas, o teu cérebro não vai manter muito tempo. Então, assim, claro, se você for dando sugestões positivas e dizer, não, olha, começa a sentir mais o sabor da fruta, olha quantos minerais tem aqui, olha esse sabor mais doce, e o morango tá ficando cada vez mais doce. Perceba coisas que você só percebia lá naquelas coisas gordurosas, e agora as tuas papilas começam a ficar mais receptivas. Então, isso aí, você não tá mentindo, né? Agora, se de repente você falar, essa maçã é o chocolate, pode ser que funcione ali na primeira vez. Depois, o teu consciente vai dizer assim, não, mas peraí, isso aqui não é verdade. É. E também tem que ter, assim, eu tô falando de uma autossugestão muito, muito potente, né? Digamos assim. Uhum, Então a pessoa precisa estar bem estudada, bem qualificada na área da hipnose para fazer isso, né? Com certeza. uhum. Mas aí eu quero saber, dentro da tua parte terapêutica, quando tu tá conversando com alguma cliente sobre ainda a parte de emagrecimento, porque eu ainda quero tocar na parte de ansiedade, Uhum. que é uma das maiores causas da pessoa engordar. Que vai ser bem interessante, porque a ansiedade, poxa, quase todo mundo tem, né? É. E, enfim, lá dentro da tua terapia, como é que tu conversa? Como é que é a sessão de terapia para alguém que quer emagrecer? Assim, se tu puder explicar, digamos que o passo a passo, até que ela se sinta bem, qual é o processo, onde que tu vai conversando com ela, porque na maioria das vezes, as pessoas que podem estar nos assistindo ainda acham que a hipnose é algo místico, e Uhum. não, na realidade, ela mexe com o teu inconsciente, com o teu subconsciente, mexe com a tua estrutural, a tua estrutura, a tua estrutura psíquica, né? Porque ela vai entrando lá nas raízes profundas do teu pensamento. Não Uhum. é algo místico, né? É que foi muito banalizado, assim, com Uhum. shows de mágicas e tudo mais. Então, como é que é na parte terapêutica contigo lá dentro? Então, a forma como eu gosto de trabalhar muito, né, é indo buscar essa raiz emocional. Então, aonde eu digo que está o grosso que comanda a nossa vida é na parte subconsciente, eu digo, a parte consciente é só 5% da nossa mente, o resto é 95% que é por emoção.
Então, em terapia, eu gosto muito de estar conversando com a pessoa, mas eu tô ali, cutucando com perguntas para a pessoa soltar aquela emoção. E para eu identificar qual é essa raiz emocional. Ah, é um medo de ser rejeitada. Ah, é um medo de errar. Ah, é um medo de ser desvalorizada. Porque nas entrelinhas ela vai deixando escapar. E aí depois eu vou perguntando de novo de uma outra forma. E a pessoa vem com outra situação e ela deixa de novo transparecer aquela mesma dor. Então, no meu consultório, eu uso muito a conversação. Então, o que é a hipnose conversacional, né? Então, a pessoa ela não precisa estar lá no que o pessoal, muitos têm medo, que é o transe, né? Ah, eu vou apagar, vou dormir, vou... Teve um cliente que um dia disse, eu achei que eu ia só vegetar aqui, eu ia dormir e ia acordar reprogramado. Não. Aí ele, assim, todas as sessões me fazia chorar. E não é que eu fazia chorar, ele se permitia soltar aquelas emoções, né, que estavam lá guardadas há anos. Então, em terapia, né, o que eu faço muito é essa parte da conversa, e aí a emoção vai subindo. Quando a emoção sobe, aí como é que a gente acessa aquelas memórias? Quando a emoção sobe, a nossa mente ela fica como se fosse visão de túnel. Então, é o que o pessoal às vezes dá como significado para a hipnose, foco e concentração. Na verdade, a gente não precisa ter foco e concentração. Mas quando a gente está com emoção alta, a gente vai sim, vai focar naquela dor. Então a mente vai te levar lá para as memórias que originaram aquela dor. Então, porque a gente só reage àquilo que a gente só reconhece aquilo que a gente já conhece. Então, por exemplo, hoje em consultório, a pessoa chega lá e fala a questão da obesidade. Então, eu vou conversando, vou perguntando em que momentos que ela começa a comer mais. Aí ela vai dizer, é quando eu tô estressada, ou quando eu brigo com o marido, ou eu tenho medo de perder o namorado. Geralmente está associado com uma dor, né? Uma dor emocional. Então, a pessoa, ela diz assim, agora eu vou... o cérebro diz, agora eu vou, então, o que comer para ter um prazer. Ou então eu estou gastando muita energia tentando fugir, para recompensa, para suprir aquele gasto energético. E aí, em consultório, eu vou identificando quais são essas dores. E aí, num tratamento, eu vou estimulando essa dor a aparecer. Porque aí essa dor aparecendo, ela emergindo, eu vou indo buscar quais foram os traumas dessa pessoa. Quais foram as memórias? E aí, ali, eu vou ressignificando junto com ela. Então, eu vou ser um GPS para ajudar ela mesma a ressignificar. Então, eu vou fazendo perguntas, a pessoa está ali na emoção e ela vai achando a resposta para enxergar de outro ângulo. E aí, quando ela enxerga de outro ângulo, é como se atualizasse o óculos da vida daquela pessoa. Eu sempre brinco, Ângelo, que a nossa vida hoje, digamos, eu tenho 42. Eu já me tratei bastante. Então, assim, caso eu não fosse, eu digo assim, a minha vida é comandada por uma criança de no máximo 10 anos. Então, a gente, às vezes, é um adulto com 50, com 70 anos, mas tem comportamentos que, às vezes, é uma criança que tá... É como se fosse a alma daquela criança dentro de nós, pedindo socorro. Caramba, boa analogia, gostei, porque realmente faz muito sentido, né? Não querendo generalizar, mas grande parte das pessoas que a gente convive, a gente olha e percebe, poxa, ele tá tendo um comportamento meio diferente, né? Meio infantil. Claro, ele pode ser um adulto funcional de diversas maneiras Isso. e com certeza isso é muito ok, mas em alguns Em momentos ele alguns vai aspectos, deixar, né? vai deixar. O que também, em contrapartida, é muito importante tu trazer a criança pra fora, pra que tu possa se divertir, criar Claro. coisas novas e tudo mais. Mas, então, eu quero chegar na parte da ansiedade, porque eu acredito que é uma das coisas que mais chega lá pra ti. Bastante. E para todo consultório também de psicologia, não somente de terapia ou hipnoterapia. Então, Daiane, seria a ansiedade o maior vilão do emagrecimento, então? Hoje eu digo assim, pode ser que... É isso. Mas por que a ansiedade hoje é o maior vilão? Porque tanto a ansiedade quanto a obesidade, elas têm o mesmo fundo. Como assim? Mesmo fundo emocional, Tá. né? Pode ter o mesmo fundo. Geralmente é medo. Então, a ansiedade, ela sempre tá ligada ao medo. Ou o medo vem antes e depois a ansiedade? Isso. Eu digo que a ansiedade é um copo cheio de medo.
O pânico já é o medo transbordando, que não pode cair uma gota. E aí, assim, ó, se for analisar a fundo, a obesidade geralmente também tem medo. Então, eu tenho medo de ser vista, eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de errar, então eu tô me protegendo. Então, quando a pessoa é ansiosa, ela vai achando mecanismos para se proteger. E um deles é a capa de gordura. Então, a ansiedade também, ela vai ter mais gasto energético, porque eu preciso estar fugindo, eu preciso estar lutando para me proteger. Só que às vezes eu não consigo realmente sair correndo uma maratona, mas eu estou correndo dentro de mim. Por que as pessoas às vezes falam, nossa, se eu trabalhasse no braçal eu não cansaria tanto do que trabalhar às vezes lá onde eu trabalho? Às vezes é sentadinho, no ar-condicionado, no computador, mas às vezes a pessoa está lá, até tem um trabalho que tecnicamente ela sabe desempenhar, mas ela está num ambiente que para ela é ameaçador. Às vezes, aquele chefe tá lá cobrando algo que é o papel dele, só que a pessoa já leva para o pessoal. Às vezes tem uma colega que ela pode nem fazer nada, mas ela te olha diferente, tu já acha que ela tá te julgando. Então, quando a gente leva muito para o pessoal, é porque a gente tem uma dor interna, uma ferida, geralmente, que é rejeição, abandono, medo de ser injustiçada. E aí a nossa mente fica toda hora, ai meu Deus, eu tenho que fugir daqui, eu tenho que fugir dessa dor, eu tenho que fugir porque eles vão me atacar. Uhum. Pode continuar. Então, eu sempre brinco, né, que o meu papel em consultório não é nem colocar a pessoa em hipnose, é tirar ela. Porque quando você vive com ansiedade, né, a ansiedade, digamos assim, se não tem nenhuma causa real de perigo, não tem alguém com uma arma na tua cabeça, um leão na tua canela, ela, no geral, você tá percebendo um perigo imaginário. Não, isso que tu falou foi incrível, na boa. É assim, é que às vezes a gente tem a percepção da ansiedade como algo extremamente ruim, né? Isso. Mas, como eu já falei aqui em vários podcasts, a ansiedade não é somente ruim, né? Ela Não. tem o seu lado bom. Lá na hora da tua terapia, eu tenho tanta pergunta, meu Deus do céu, sobre essa questão da ansiedade. Mas na hora da tua terapia, assim, a pessoa que tu tá tratando sobre ansiedade, e ela volta a reviver esses traumas ou esses sentimentos, não é meio perigoso para ela desbloquear uma ansiedade um pouco mais corrosiva para a vida dela naquele momento, já que enquanto você está fazendo o tratamento, ela ainda não está tratada? Porque ela vai reviver esse sentimento de ansiedade e tudo mais. Como é que funciona para essas pessoas mais sensíveis nessa questão? Tá, eu não entendi muita pergunta. Ela vai reviver ali no consultório aquela Isso. dor? Ela tá Ela revivendo tá ali. revivendo aquele grau de ansiedade. Exatamente. Não, ali, eu digo sempre assim pra pessoa: "Ó, pode ficar tranquilo, você pode reviver aqui, vai dar um desconfortinho, mas aproveita pra ter essa última ansiedade aqui pra não ter lá fora". Uhum. Então ali é um ambiente controlado. Então assim, ó, como eu profissional, a pessoa já segue as minhas instruções, né, então uma das classificações do que é hipnose também, eu tô sendo o GPS. Então a pessoa ela começa a ter digamos, uma angústia ali. É o normal, é isso que eu quero. Vai ser desconfortável? Vai. Ah, e a pessoa deu vontade de vomitar? Sim, pode acontecer. Aí você diz, ah, pode ser perigoso? Claro, se a pessoa tivesse quase um infarto, né? Aí a gente tem Uhum. também a hora de saber parar. Mas a pessoa assim, começa a sentir dor. Às vezes a pessoa acessa memórias que sente dor mesmo. E aí a minha sugestão, e a pessoa vai seguindo. Agora eu encosto no seu braço e você sente apenas 2% dessa dor. Eu quero que você foque só na emoção e o que significa ela. Então, eu dissocio. Vou dissociando ela de sentir aquilo. Então, mas isso por quê? Porque eu tô sendo um agente externo. Ela sozinha, dificilmente ela iria conseguir fazer isso. Porque daí ela vai se misturar com a dor dela e ela não vai conseguir separar as coisas, né? Se ela fosse, eu vou querer em casa fazer uma regressão. Vai ter uma parte do cérebro dela que vai proteger dela acessar aquela dor. Uhum. Ah, como o cérebro é incrível, né? De É, verdade, muito incrível. Mas quando tu fala de regressão, na parte da tua terapia,
É que assim, ó, eu já conversei com o Jason, que tu conhece, né? Uhum. Sobre essa questão de eu não me lembrar de algumas partes da minha vida. É, como é que dentro da terapia tu consegue ir voltando no pensamento daquela pessoa? Tu vai fazendo perguntas, ela vai se lembrando? Como é que é esse processo? A forma como eu trabalho, né, cada profissional tem uma maneira, né. A forma como eu trabalho é estimular muita emoção, porque, por exemplo, a pessoa tem ansiedade, então eu peço para ela: o último evento que tu se sentiu ansiosa", eu faço ela relembrar daquele evento. E aí a emoção sobe. Quando a emoção sobe, é como se a mente ficasse cega, então eu vou estimulando, vou fazendo perguntas e vou induzindo ela, como se fosse um caminho regressivo para ela ir para trás. Eu vou fazendo para que a mente traga as memórias, não por, né, dos 10 aos 5, não, as memórias que a pessoa for trazendo, aleatórias. E aí, quando ela tá com a emoção alta, a mente vai soltando. E às vezes, até assim, né, o Ângelo, tem pessoas que não são tão visuais, né? Então eu sempre falo pra pessoa, tu não é obrigada a enxergar uma imagem bonitinha na tua mente. O que mais me interessa é a emoção. Só que a maioria acaba acessando memórias, mesmo quando elas falam, eu não lembro nada da minha infância, elas acessam. Então assim, ó, às vezes a pessoa diz: eu me sinto que eu tô trancada, eu tô presa, eu tô presa. E aí eu vou desenrolando nessa pergunta, às vezes a pessoa diz assim: eu me sinto que eu tô sufocada aqui, onde é que tu tá? Ai, não sei, tá tudo preto, mas eu acho que eu tô trancada num quarto. Aí a pessoa vai desenrolando. Então, depois as minhas perguntas: "Tá, mas tu tá trancada ainda? Hoje, adulta?" "Não, não tô." "Tá presa ainda?" "Não, não tô." E aí a pessoa: "Ai." Ela relaxa ali na Na hora? hora, a pessoa diz Caramba, que assim, ó: incrível. "Daiane, quando tu vai me levando pra trás, parece que a luz vai apagando, vai dando uma agonia, vai dando uma dor, e a hora quando tu vai ressignificando, parece que a luz vai acendendo." Eles falam isso. Teve um caso esses dias, aonde, já vários casos assim, a pessoa acessou que ela estava dentro da barriga da mãe. E aí eu assim, eu não gosto de induzir, né, eu assim: mas como é que é esse lugar?" "Ai, não sei, eu vejo, parece que eu tô num tobogã, e é tudo apertado, é apertado, e eu tô me sentindo sufocada e sufocada, e eu tô presa aqui, que agonia." E eu assim: "Onde é que tu tá?" "Não sei, não sei." "Que cor é a parede?" "Ai, parece meio cor de vinho." Uhum. Aí dali eu vou desenrolando, até a pessoa me dar a resposta, e aí ela mesma diz: "Não, eu tô dentro da barriga." E aí depois ir ressignificando essa sensação de estar presa. Mas tu sente que tu tá sendo acolhida?" "Não, não, parece que a minha mãe quer me." Esses dias tinha um que ele disse que sentia pressão no rosto, e ele sentiu na hora da sessão muita dor. E ele dizia: "Ai, ai, 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 ai." E ele sentiu que ele estava lá, e aí ele acessou um momento que a mãe estava tendo um aborto espontâneo Dele? dele. E ele passou Nossa. uma vida se sentindo rejeitado. Então, e esse ele tinha compulsão alimentar também. Então ele passou uma vida se sentindo rejeitado, um desses pontos. Então a primeira sementinha de rejeição dele foi lá na barriga da mãe. E não porque a mãe efetivamente rejeitou, mas aquela sensação do aborto espontâneo que ela quase teve, ele interpretou que ela não queria ele. E aí, eu com manejar ali para trazer a resposta: "Não, mas espiritualmente, se ela não te quisesse, tu estaria aqui?" Mesmo que ela falasse que ela não te quisesse, mas depois, quem é que cuidou de ti até os 7 anos, que era obrigatório ter alguém para cuidar? Foi ela. Então, tu conseguiu vencer essa etapa. E aí a gente vai ressignificando, e aí a pessoa diz: "Ai, espera aí, então eu não fui rejeitado como eu imaginei uma vida inteira." E a pessoa nem tinha consciência dessa memória. Como é que ela ia lembrar ali, né? Mas ela sentiu. Pois é, exatamente isso. É que não tava no meu rosto aqui, mas eu tava em choque enquanto tu tava contando essa história, porque
Eu tô me formando em psicologia, né? Uhum. Então a gente trabalha muito essa questão mental, do psicológico da pessoa e o quanto ela consegue lembrar de coisas que estavam no passado dela enraizadas e que foram ou substituídas ou enraizadas mesmo, deixar de lado, e como ela consegue sentir as mesmas sensações de quando aconteceu aquele fato. E eu fiquei de cara com a capacidade de vocês dois, naquele ambiente terapêutico, conseguir voltar até o útero da mãe dessa pessoa e sentir as mesmas dores, o mesmo sentimento, principalmente, né? Porque o sentimento aflora muito mais do que a sensação tátil, né? Uhum. E isso é, é, é indescritível para quem nunca teve uma sessão terapêutica de hipnose. Como é que, para quem nunca teve uma sessão hipnoterapêutica, qual que é a sensação, além do relaxamento? Porque todo mundo já sabe da parte do relaxamento. É. Mas, se eu fosse falar, qual seria a sensação, sem nunca ter feito, é a sensação de estar perdido. A não ser que esteja sendo. Tem o terapeuta lá, como sempre, e ele me sugestionando para onde ir. Mas eu ficaria meio com receio, sabe? Do que eu poderia encontrar na minha cabeça. Porque em alguns momentos várias pessoas relatam que quando vão na sessão terapêutica encontram traumas que nem sabiam que existia. Uhum. E aí, lá dentro da tua sessão terapêutica, você encontra pessoas que foram para fazer uma terapia sobre uma coisa, nada a ver, encontraram outra completamente complexa e que tiveram que lidar com aquilo e resolveram esse problema e vários outros também? Sim. No geral, quando tem traumas fortes, o maior medo hoje, quando as pessoas vão no meu consultório, elas me perguntam: "Ah, e se eu descobrir que eu fui abusada?", né? Eu sempre digo: é melhor que você saiba, então, conscientemente disso, porque no teu subconsciente tá tudo registrado. Se você foi, tá lá. E o teu corpo, às vezes, tá dando sinais para te proteger e você nem sabe o porquê. Tem gente que, às vezes, tem pânico de andar na rua, tem ansiedade para andar na rua, e às vezes não entende o porquê. Ela diz: Daiane, mas eu não sei o que é o gatilho. O meu problema são pessoas. Porque o cérebro começa a generalizar tudo. Então, assim, ó, eu digo, é melhor que você saiba em tratamento e descubra e ressignifique. Por quê? Se a pessoa em tratamento ela descobrir, por exemplo, que ela foi abusada, ela vai. Eu, né, em terapia, eu vou ajudar essa pessoa a reinterpretar aqueles fatos e mostrar: não, aconteceu, mas não tá mais acontecendo. Aconteceu, mas você sobreviveu. Aconteceu, mas essa pessoa, por exemplo, ela já nem mais tá perto de ti. Aconteceu, mas essa pessoa de repente até já morreu. Eh, ou aconteceu, mas foi uma vez que aconteceu ou 2. Então o cérebro, às vezes, ele fica rodando em looping uma vida inteira, porque ele fica esperando quando vai ser a próxima, e a próxima, e a próxima. Por quê? Por exemplo, se uma criança sofreu um abuso lá com 5 anos, o cérebro dela registrou. Ele vai ficar sempre na expectativa quando vai ser a próxima desgraça, porque ele tem aquele registro. E aí passaram-se, sei lá, 40 anos, nunca aconteceu. Agora imagina assim, ó, uma pessoa de 40 anos comunicar para uma criança de 5 que nesse tempo todo não aconteceu mais e que ela pode agora ficar em segurança. Então esse diálogo do adulto com a criança eu uso muito em consultório. Tu poderia explicar de uma forma melhor o que que seria eu me comunicar com a minha parte de criança? Então, assim, ó, isso que eu faço muito em terapia, né, na parte da regressão, essa comunicação. A criança, digamos, é quando foi o trauma. Hum. Geralmente é na infância, né? Então, o adulto hoje, ele tem outras ferramentas, ele tá vivo. Então, digamos que lá atrás tenha acontecido uma tragédia dessa. A pessoa tinha 5 anos e ela ficou lá em choque. Meu Deus, que medo. E se agora acontecer de novo? E se a minha mãe descobrir e eu apanhar? Agora pensa assim, ó, essa criança tá dentro de ti, tá pensando isso. E agora isso o terapeuta vai ajudando, né? A pessoa tem 40 anos e vai dizer assim: "Não, mas espera aí, não aconteceu mais. A tua mãe hoje ela nem sabe. Ela não te bateu". Isso parece simples, mas dá uma virada de chave internamente enorme. Por quê? Porque naquele momento a pessoa tá carregada do quê? Emoção. Emoção é a cola.
É a cola para aquele trauma. Então, naquele momento, eu tô conversando com aquela emoção, eu tô dissolvendo a cola e tô criando o quê? Uma nova interpretação, um novo caminho neural. E aí, com emoção também agora, é uma emoção mais leve. E aí, então, um novo caminho neural, a pessoa começa a dizer assim, não, peraí, então, agora eu posso ter outro comportamento. Então, aí a pessoa fica melhor. Então, coisas que antes, de repente, ela tinha medo de sair na rua e encontrar a tal pessoa, ela começa a se sentir mais segura, porque às vezes ela entende que, não, espera aí, agora, se a pessoa chegar, eu dou uma porrada nela. Se a pessoa chegar, eu chamo a polícia. Não, se a pessoa chegar, agora eu tenho o meu marido para me proteger. Teve uma cliente que não era questão de abuso, mas ela era muito espancada pelo pai quando era criança. Tá. E hoje esse pai, ela meio que estava afastado porque ela disse que ele ainda, mesmo adulta, ele meio que queria, às vezes, bater. Só que hoje ela é adulta, né? Hoje ela sabe se defender. E hoje o marido dela também não deixa ele chegar perto para agredir fisicamente. Então hoje é outra situação. E aí depois da terapia, ela entendendo que hoje ela tem outras ferramentas, que hoje ela não é mais aquela criancinha indefesa, aí a mente dela, agora eu posso relaxar. E aí a ansiedade vai diminuindo. A questão que também às vezes junta muito a ansiedade com a depressão. Por quê? Primeiro o corpo tenta fugir. Quando ele vê que não consegue, às vezes ele vem como uma forma da depressão. Por quê? É uma defesa também. Se a pessoa está deprimida, geralmente ela fica como? Trancadinha num quarto, sem forças, ela fica menos exposta à situação de perigo. Então, para o cérebro, é um mecanismo também de defesa. Então, primeiro a pessoa tenta fugir de tudo. E aí, quando ela vê que as armas não estão sendo suficientes, o corpo vem para dar uma derrubada e dizer assim, não, agora tu vai ficar sossegada aqui dentro de casa. Cara, faz muito sentido isso da questão da ansiedade e a depressão. Elas sempre estão muito ligadas, né, uma na outra. Mas é na questão da ansiedade ali ainda. Quando a pessoa vai tentar tratar uma questão de ansiedade da vida dela, seja lá qual for o sentido disso, tá? O porquê que ela tá indo lá tratando. Depois que ela passar pela tua sessão de terapia, essa ansiedade some, essa ansiedade volta gradativamente, essa ansiedade, além de curar ou tratar aquele específico momento da ansiedade, ela também consegue resolver outros picos de ansiedade. Por exemplo, ela tem ansiedade de andar na rua, mas tu resolvendo isso também ajuda na ansiedade de falar em público, na ansiedade de ter um novo relacionamento, na ansiedade de conversar com o chefe para dar um aumento. Então, se eu tratar essa ansiedade de uma parte, ela também vai escapando pelos outros? No geral, sim. É claro que o meu tratamento ele é curto, né? Eu sempre digo, eu não posso prometer o milagre da vida, né? Mas, no geral, um tratamento, quando a pessoa chega, às vezes, eu tenho medo de falar em público, me dá ansiedade. E no meu relacionamento, quando meu marido, às vezes, fala alguma coisa, também fico com medo, né? Eu vou perguntando para a pessoa o que realmente é o que mais afeta ela. Aí eu chego numa raiz emocional. Só que quando eu olho, muitas vezes a raiz emocional é a mesma para todos. Então eu foco naquele que eu vejo que é o principal. E geralmente, todo o resto melhora. Então, se a pessoa tem medo de andar na rua, ela vai melhorar. Aí vai melhorar a comunicação. Aí daqui a pouco ela tirou o medo, por exemplo, de ser rejeitada. Aí ela vai dizer, não, peraí, se eu não tenho medo de ser rejeitada, agora eu vou falar em público. Não, agora eu vou botar limites. Porque geralmente meus clientes, quando chegam a primeira vez para mim, eles são todos bonzinhos, ansiosos. Eu faço a pergunta, você é bonzinho ou você é bem ruim, assim? Não, eu sou bem bonzinho, eu digo amém para tudo. Então, o ansioso geralmente é isso, porque ele não quer correr o risco de alguém não gostar dele, de algo sair fora do controle, né? Então, aí a pessoa começa o quê? Não, mas peraí, se eu não tenho mais medo de ser rejeitado, medo de errar, agora eu vou falar o que realmente a minha alma quer. E aí a pessoa aprende a se posicionar. Então, às vezes a pessoa vai lá para buscar uma coisa e aí ela melhora outras. Ou às vezes ela tem 5 coisas bem distintas. Daí eu digo, olha, elege a principal dentro desse nosso tratamento. Aí ela elege, mas geralmente as outras também melhoram.
Ah, que bacana, isso é muito bom, porque às vezes a pessoa, ela acha que só aquele problema está travando a vida dela, mas os Uhum. outros estão travando por É. completo, né? E por a forma como eu gosto de trabalhar, né, então é ir buscando essa raiz, né, não é só com sugestões positivas. Claro que essa é uma etapa do tratamento, mas é ir lá buscar mesmo a raiz, o que que causou. E aí a gente vai cavocando, cavocando, geralmente é lá na primeira infância. Então tá muito ligado, às vezes, ferida de percepção de rejeição, de traição, a sensação de ser incapaz, de ser impotente. Um exemplo que eu te dou. Às vezes, lá na infância, os pais brigavam muito. E a criança, de repente, sentiu assim: meu Deus, eu quero proteger a minha mãe, quero defender. E aí ela não consegue. Então vem aquela dor de impotência, de incapacidade. E aí ela vai crescendo. E aí, situações onde ela enxerga que ela também tá meio. Ai, aqui eu não consigo ajudar. Não, aqui eu não consigo me desenvolver bem. Vem aquela dor, o quê? De novo? De ser impotente. E aí o teu cérebro diz assim: não, mas eu não quero sentir essa dor de novo. Aí começa a vir o quê? Medo de ser impotente. E aí a pessoa vai se esquivando de situações aonde ela vai ser impotente, que daí é o quê? Ansiedade. Uhum. E dentro lá do teu consultório, o que que tu mais vê dos teus clientes ou das tuas clientes que elas tentam resolver na vida delas? Eu chuto que seja, além da ansiedade, a questão de relacionamento e financeiro, né? O que que mais tem? O relacionamento vem É, bastante, né? E até por incrível que pareça, até eu acho que relacionamento, eu acho que o meu maior número é homens. mas, ué, por quê? Eu jurava que ia ser mulher, sabia? É, porque assim, ó, os homens que vêm pra mim, às vezes, eles, olhando assim pro padrão da sociedade, eles dizem, nossa, esse aí ia ter 10 na fila querendo ele. Aham. Geralmente são homens bons, são a parte financeira boa, a pessoa bem alinhada, só que tem uma questão, geralmente esses homens passaram por uma infância bem de rejeição, assim. Teve a infância meio conturbada. E aí são adultos que hoje na parte de relacionamentos, ou eles colocam só o pezinho lá e geralmente fogem, porque tem o quê? Medo de ser rejeitado novamente. De modo geral, eles tiveram a percepção de que os pais rejeitaram ou abandonaram. Então, para eles não sofrerem a dor de novo num relacionamento, é só coisa superficial. Então, aí eles têm fama de galinha. Ah, nossa, faz Esse é um sentido. ponto. Aham. O outro ponto são aqueles homens que, às vezes, ia ter mulher que diz, meu Deus, eu quero um desse para mim. São aqueles homens que são galanteadores, são bonitos, são educados, fazem tudo pela mulher, são super provedores. Só que daí o que que acontece? Para eles não sofrerem a dor do abandono e da rejeição, eles dão demais, sufocam. São muito ciumentos, querem sempre estar no controle e acabam, às vezes, dando bastante presente, cuidando mesmo dessa mulher, só que aí acabam que sufocando o relacionamento. E aí, a pessoa que ele achava que ia continuar com ele, porque, eu tô dando de tudo, meu Deus, tô dando o meu máximo, nunca que a pessoa vai me largar. Aí a pessoa larga, porque ela se sente o quê? Sufocada. E ela se sente também como se fosse em dívida, ela não consegue dar no mesmo nível que aquela pessoa. E relacionamento tem que estar em equilíbrio, né? Então, se a Sim. pessoa dá muito, a outra, coitada, não consegue alcançar. Então, muitas vezes ela se sabota para sair do relacionamento. Então, esse tipo de homens, às vezes eles passam por padrões de que arrumam pessoas que, às vezes, são bem problemáticas. Daí eles chegam para mim, Dani, eu tenho que mudar porque eu sou muito dedo podre, eu só pego aquelas tranqueiras. Parece que eu quero resgatar. Daí a gente vai ver também o perfil. Ele, digamos assim, achou que o pai não foi perfeito. O pai rejeitou ele. Aí, pela dor dele, ele diz assim: não, agora, inconsciente, eu vou brincar de ser pai de todo mundo. Então, é aquela pessoa que cuida, cuida, cuida. Só que no relacionamento, a gente não tá ali para ser pai e nem mãe de ninguém. E aí fica em desequilíbrio e aí que o negócio desanda. Nossa, eu fiquei pensando agora se eu fui rejeitado pelo meu pai, porque nos meus antigos relacionamentos, eu fui muito pai das namoradas que eu tive. Mas eu pelo menos, não, meu pai trabalhou muito, mas
Bom, eu era criança, né? Hoje em dia eu não sei como é que eu interpretaria isso, dele trabalhar bastante, né? É, a questão de trabalhar bastante, às vezes em terapia também já acessei. A criança tem a percepção realmente. É. Ai, meu pai não para em casa, então meu pai não gosta de mim, tá me rejeitando. Será quando é que ele volta? Eu tenho muitos que são clientes que são filhos de caminhoneiros, né? O pai tem que trabalhar, coitado, né? Mas a criança às vezes fica naquela expectativa. Ai, meu Deus, será que ele volta? Ai, que medo. Que medo. E agora, será que ele vai voltar? Ou então: "Ai, mas ele fica 3 meses longe, então ele não gosta de mim". E vai crescendo com aquela sensação de que está sendo rejeitado, só que na verdade não tá, né. O pai tá lá trabalhando pelo amor da família. Então até em terapia, depois que eles enxergam do outro ângulo, eles dizem: "Nossa, meu pai estava fazendo isso pelo amor da família". Só que eles passaram uma vida enxergando diferente. Então quando eu ali em terapia ajudo a pessoa a reinterpretar, a pessoa diz: "Nossa, mas é isso?". Então eu brinco, né, na primeira consulta eu sempre digo: "Olha, aqui a gente vai ver que a maioria das tretas vieram de pai e mãe, Hum. tá? Mas eu não tô aqui pra culpar eles. E no final do tratamento você vai ter muito mais amor pelos teus pais. Consequentemente, você vai ter muito mais força na vida. Por quê? Se tu é 50% teu pai, 50% a tua mãe, e tu passa a aceitá-los, né, tu vai estar aceitando quem? Você mesmo. Então a pessoa vai para a vida muito mais forte. Que legal, a verdade, faz bastante sentido. Eu fiquei pensando, né, enquanto tu estava falando, várias questões da minha vida, fui tentando me colocar nele, mas eu acho que eu preciso de uma anamnésia, na verdade, para realmente ver se isso faz sentido. Porque eu vejo que meu pai foi bem presente até, trabalhou Uhum. bastante. E sobre meus relacionamentos, eu sempre tentei ser pai, e eu sufoquei e não dei espaço para outra também me amar. Mas agora nesse meu novo relacionamento, é os dois ali sufocando um o outro com amor. Então eu acho que Tá amadurecendo. tá 50-50, entende? Ela me sufoca, eu sufoco ela, de vez em quando, no bom sentido, tá, gente? De questão de amor e tudo mais, né? Porque é internet, né? A gente tem que explicar. Mas assim, ó, na parte das mulheres, tu falou dos homens que eles procuram essa parte de relacionamento, quer dizer, tu falou que os homens procuram mais. O que que as mulheres estão procurando nessa questão de hipnoterapia? Hoje bastante ansiedade, né, a questão de não dar conta às vezes, a vida profissional, ser mãe e o relacionamento, aí tá tudo bagunçado. E aí eu digo: "Tá, então vamos focar aqui, o que que mais te incomoda?". Tá, daí elas elegem um. E aí eu vou vendo que geralmente a raiz é a mesma para todas. E aí, muitas e muitas, né, eu digo que a ferida que mais aparece lá é rejeição, essa interpretação. Então, assim, ó, eu vou lá, eu vou ajudar ela a reinterpretar aquilo, eu digo que é cicatrizar aquela dor. Então, se ela cicatrizou aquela dor da rejeição, ela vai parar de ter medo de ser rejeitada. Então, dentro do relacionamento, ela vai parar de quê? De implicar tanto com o marido, que às vezes ela achava que, porque o marido às vezes ia jogar futebol, não, tá me rejeitando. Porque às vezes o marido não sentou do lado para assistir uma TV, já tá me rejeitando. Às vezes porque o marido falou um pouquinho, um tom que o homem geralmente fala assim, mas não é É. tão suave igual a mulher, né? Ai, mas então. Porque daí lembrava uma dor lá de trás. Às vezes o pai era mais rígido. Então, quando esse marido às vezes falava com um tom mais assim, ai, que medo. Lembrava aquela dor. Então, quando a gente o que vai cicatrizando alguns pontos ali, dessa ferida da rejeição, vai melhorando também dentro do relacionamento. É aí no trabalho, não, porque lá o meu chefe é só eu que ele implica. Não, porque lá minha colega nunca via confusão só comigo. Mas quando a pessoa está levando muito pro pessoal, muito pro coração, é por quê? É a criança. Então, quando a gente cicatriza aquela dor da criança, eu digo que a gente adultece. Que frase boa. A gente Que frase boa. adultece e aí o quê? Então é o amadurecimento. E aí a gente vai olhar. Não, espera aí, no meu trabalho ele não tá me rejeitando, meu chefe não tá me rejeitando, ele só tá fazendo o papel dele que é de chefe. A minha colega, ela não tá avacalhando comigo, ela só tá aqui tendo a opinião dela. Ou ela vai ver que às vezes a colega é sim meio sarna, Uhum. mas ela vai ver que a colega também tem problemas assim como ela. E ela vai parar de achar que é um ataque pessoal. E se ela vai entender que não é um ataque pessoal, ela não vai precisar mais ter a defesa dela, que é a ansiedade. Sim. E aí a ansiedade vai indo embora. E aí fazendo um paralelo também com a pergunta lá do começo da obesidade,
Aí também a pessoa começa a trazer mais para a consciência a questão do corpo. Então, se eu não preciso ter a capa de gordura, ela vai indo embora também, Interessante, muito legal, muito legal. né. E, Daiane, assim, ó, no meu podcast eu sempre faço uma pergunta meio provocativa pra Hum. tu tentar ajudar, provocativa nem tanto assim, vai, Uhum. mas pra tu tentar auxiliar o mundo inteiro. Vamos supor que tu tem um megafone onde que tu consiga conversar com todo mundo, mandar uma mensagem assim pro mundo inteiro. Pode ser na tua área de terapeuta de hipnose, né, hipnoterapeuta, ou alguma coisa que tu olha nas tuas clientes ou teus clientes e tu fala, poxa, tem um padrão aqui que eu poderia falar para o mundo inteiro e ajudar essas pessoas. O que seria? Eu vejo assim que hoje busquem autoconhecimento. Isso aí é a gente se conhecer, conhecer as nossas emoções, vai ajudar tanto para o nosso físico quanto para aprender a fazer dinheiro, porque quem ganha é criança. É, Cuidar do nosso corpo e assim se questionar, né. Eu sempre falo para os meus clientes: "Tal situação, de repente lá tu tá triste. Ah, mas espera aí, sou eu hoje ou de repente, o que que essa situação de hoje lembra lá da minha infância?". Começar a se fazer essas perguntas. É o adulto ou é a criança? Ah, eu tô lá implicando com a minha colega de trabalho, um exemplo. Ah, espera aí, sou eu mesmo, racionalmente, o que que essa guria me fez? Ou isso aqui lembra alguma coisa lá da minha infância? Fazer esses questionamentos. E quando a gente faz a pergunta e lança no ar, daqui a pouco o teu cérebro começa a trabalhar e ele vai te trazer, eu digo que é um insight, vai te trazer um flash. E aí, às vezes, vem uma resposta. Não, peraí. Ah, eu tô implicando com ela porque ela me lembra a minha amiguinha lá do colégio que um dia não deixou eu jogar vôlei no grupo. Eu me senti rejeitada. Então, mas aquela história é a mesma? Não. Então aí é como se fosse o diálogo do adulto com a criança. A gente pode usar isso no nosso dia a dia. Não sei se ficou clara essa parte. ficou com certeza. Pelo menos para mim ficou. Caso o pessoal não ficou, tu pode ir lá no perfil da Daiane. Inclusive, como é que as pessoas conseguem te acessar assim? Tem um Instagram, tem um Tem site, alguma tem o coisa? Instagram, é Daiane Tibola, Tibola, como é que se escreve? o meu nome é espera aí. Não, vai É estar embaixo na descrição do vídeo, então. Daiane é o nome, é normalzinho, Aham. Daiane Tibola, Tá. Tipola, ponto bem-estar. Ah, tá. Tem um ponto bem-estar ali. Tá, então É. vai estar aqui na descrição do vídeo, caso o pessoal queira, tá bom? Daiane, muito obrigado. Foi um episódio incrível. Eu Ah, fiquei, nossa, várias vezes bem impactado com essa questão. Mexe muito comigo a questão do mental, do psicológico. Toda vez que vem um psicólogo ou um hipnoterapeuta aqui, eu fico extasiado de saber como é que a, a nossa cabeça funciona e ainda mais dos relatos que tu trouxe aqui. Eu fiquei louco de saber mais, de me aprofundar mais nesse assunto. Então, muito obrigado, de verdade. obrigada também. Esse episódio foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Tá. E se o pessoal quiser te conhecer, vai estar aqui na descrição do vídeo o teu Instagram, tá bom? Então, perfeito. Muito obrigado, tá? Obrigada. Valeu. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Deixa um gostei, se inscreve no canal. Se você assistiu até agora, comenta aqui nos comentários algum problema que você vem enfrentando na sua vida, que talvez eu consiga encontrar um profissional da área que possa te auxiliar nisso, tá bom? E também o meu canal de cortes está na descrição do vídeo, o Instagram da Daiane também, o meu Instagram pessoal, o Instagram do podcast. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.